Amados, vamos abrir a Bíblia então? Em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. A gente vai ler do versículo 13 até o 15. Ah, é? Tiago 4, do 13 até o 15. Todo mundo achou aí? Opa! O Anderson está lá na procura. Tiago é depois de Hebreus e antes de 1 de Pedro. Então, Tiago 4, do 13 até o 15. Diz assim a palavra de Deus. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Vamos orar. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E nós, mais uma vez, declaramos, Espírito Santo de Deus, toma-nos em tuas mãos e reparte com teus filhos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ficar em pé. Aí, vou esquentar. Vocês podem ficar sentados. Só eu vou ficar em pé. De tempos em tempos, uma palavra que o Espírito Santo me lembra, que foi uma das principais palavras que Deus me deu no Encontro das Águas de 2 anos atrás, foi um texto de Efésios que diz assim, remi o tempo porque os dias são maus. Então, de tempos em tempos, o Espírito Santo me lembra esse versículo, né? Remi o tempo porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo é administrar bem o nosso tempo, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje nessa noite, né? Como eu estou administrando o meu tempo? Será que eu estou realmente usando o meu tempo da melhor forma? O texto que a gente leu aqui, ele fala que a nossa vida é como um vapor, né? Que aparece por um pouco e logo se desvanece. Quando o Tarcísio e a Cida chegaram aqui, primeiro assunto que a gente conversou, né, foi sobre o falecimento de uma pessoa que me convidou
para participar de um programa, né, ao vivo, né, pelo Facebook, na penúltima segunda-feira, e essa pessoa já não está mais aqui entre nós, né? Já partiu para a glória, já está com o Senhor. Né? Sofreu um acidente de trânsito ontem à noite e já não está mais aqui. Né? Uma pessoa que eu conheci ela na semana passada, fui apresentado para ela, participei de um programa ao vivo, né? E a pessoa não está mais aqui. É incrível, né? Eu hoje lá tomando um café com meu sogro hoje à tarde, ele comentou, ele que já tem mais idade do que eu, estava comentando de situações ao longo da vida dele. Pessoas que ele tomou o café da manhã com a pessoa de manhã e à tarde a pessoa se foi. Né? Ou tomou o café, ou tomou um café da tarde com a pessoa e de noite a pessoa se foi. Né? Porque quem está aqui hoje talvez amanhã não esteja mais. Mas em nome de Jesus está quebrado essas palavras, né? Vou viver muito, né? Mas a verdade é que o que a palavra de Deus está dizendo? A nossa vida é como um vapor. Né? É um vapor. O tempo passa muito rápido. Né? Eu fiz 49 anos agora, dia 3 de maio, minha esposa agora só diz que eu tenho 50, que eu tenho 50, que eu tenho 50. Eu disse, calma! 50 só ano que vem, para que antecipar a coisa? Eu nem fiz 50 ainda, é o velho, meu velho de 50. Meu velho de 50, que é velho de 50, o quê? Tá quebrado essas palavras. Já estão querendo antecipar a minha velhice, rapaz. Mas a verdade é que 49 anos se passaram, né? E daqui a pouco já vem os 50 mesmo, porque, né? Porque tudo, o tempo passa muito rápido, né? Então, a vida, ela passa rápido, né? Então, como a gente já sabe disso, né, que a vida, ela passa rápido, a nossa vida é como um vapor, está dizendo aqui. Então, como eu estou administrando esse tempo? Se eu sei que a minha vida é como um vapor, se eu sei que o tempo passa rápido, se eu sei que eu tenho que remir o tempo, eu tenho que administrar bem o tempo, principalmente nos dias de hoje. Né? Porque se quando São Paulo escreveu isso aos Efésios, há mais de aproximadamente 2000 anos atrás, os dias já eram maus, de lá para os dias de hoje, com certeza piorou, né? Com certeza piorou. Porque a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar. Né? Por que a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará? Porque a iniquidade vai se multiplicar. Então, quanto mais o pecado se multiplica na terra, a iniquidade, a maldade, né, a corrupção, mais o amor esfria. Porque o acúmulo de pecado, a corrupção do ser humano, isso vai adoecendo. Se nós temos a vantagem que a gente é cristão, se a gente aprende princípios que blindam a gente, né? Como por exemplo, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós que aprendemos a guardar o nosso coração, a gente filtra o que a gente se alimenta, eu não leio qualquer livro, eu não vejo qualquer programa de televisão, entendeu? Eu não tenho amizade com qualquer tipo de pessoa. Então a nossa vida é um filtro. A gente filtra quem a gente se relaciona, a gente filtra o tipo de livro que lê, o tipo de conteúdo que vê no YouTube. Tudo é filtrado. Porque a gente sabe que se a gente não filtrar, a gente vai se contaminar. Né? O mundo ele está corrompido, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Só que eu não posso me deixar me contaminar pelo mundo. Né? Eu sou o sal da terra e luz do mundo. Então eu tenho que ser alguém que não se deixa corromper, não se deixa contaminar, para que eu possa ser uma voz para ajudar a transformar esse mundo caído. Agora, a verdade é que a iniquidade, perante a Bíblia, ela vai se multiplicar. E tem se multiplicado. Né? E ao ponto de a gente conhecer pessoas, talvez você conheça alguém, que não tem mais esperança no mundo. Não tem mais esperança nas pessoas. Eu já vi pessoas dizendo, não tem mais esperança, porque o mundo mesmo não tem mais jeito, porque está tudo acabado mesmo, porque não sei o quê. Tem gente que perdeu a esperança. E eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio. Estou falando de crente que conhece a palavra, que sabe que para Deus não há impossíveis, Deus é o Deus do impossível, né? Não tem nada difícil para Deus. Já tem crentes que perderam a esperança. Né? Por quê? Porque por causa da situação do mundo.
Só que a Bíblia diz que nós não andamos por vista. O crente, ele não anda por aquilo que ele vê. Ele anda por aquilo que ele crê. Se eu for andar por aquilo que eu vejo, eu estou me comportando como uma pessoa comum. Só que pergunta se eu sou uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum? Não. Nós não somos comum. Nós somos filhos de Deus. Pessoas que são chamadas para viver numa outra dimensão. E a Bíblia diz que a gente está assentado com Cristo nas regiões celestes. Né? Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder que se nomeia nesse século. Então nós não somos pessoas comuns. Né? Deus nos criou para ser cabeça e não cauda. Vai lá ler Deuteronômio 28. Né? Então Deus nos criou para viver numa outra dimensão. Nós somos filhos de Deus, nós não somos qualquer coisa. Não somos uma coisa. Né? Nós somos filhos de Deus. Então o mundo pode estar se corrompendo, o mundo pode estar se perdendo, o mundo perdeu a esperança, as pessoas podem se corromper, podem se perder, mas nós não. Nós não, porque nós não somos todo mundo. Nós somos aqueles que foram chamados para fazer a diferença no meio desse mundo caído. Agora, como que eu estou usando o meu tempo? O tempo que eu tenho, como que eu estou usando? Eu uso o meu tempo para me fortalecer cada vez mais no Senhor, para estar cada vez mais perto dele, ao ponto de ouvir a voz dele antes, e saber quando é o Senhor que fala e quando não é o Senhor que fala. Porque tão importante quanto ouvir a voz de Deus, também é saber identificar a voz que não é de Deus. Porque a voz que não é de Deus, ela vem. E ela vem várias vezes durante o dia. E se eu não estiver vigiando, daqui a pouco eu estou escutando a voz do inimigo e eu acho que é a voz de Deus. E são duas vozes bem diferentes. Né? A voz do inimigo, ela te bota para baixo. A voz do inimigo, ela te entristece. A voz do inimigo é uma voz de perturbação. Né? E às vezes, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você acha que é Deus. Né? E Deus não fica ali o tempo todo te cobrando, o tempo todo te oprimindo. Ó, Anderson, e daí? Como é que é? Né? Te diminuindo, te oprimindo, te botando para baixo, te inferiorizando. Não. A voz de Deus é uma voz que ela te anima. Ela é uma voz que está o tempo todo querendo te encorajar. É uma voz que está o tempo todo querendo te levantar. Vamos lá, Cida, vamos lá, Tarcísio, estou contando contigo. Mas nunca para te botar para baixo, nunca para te entristecer, nunca para te desanimar. Só que, claro, Deus é um Deus que é Pai, Ele sempre vai nos lembrar dos nossos deveres. Porque como filhos de Deus, nós temos direitos, mas também temos deveres. Né? Também temos obrigações. Nós queremos os nossos direitos. Quem que não quer os direitos de um filho de Deus? Quem que não quer a herança? Quem que não quer as bênçãos? Quem que não quer as promessas que Deus tem prometido para os filhos dele? Eu quero. Só que também tenho meus deveres. Né? Tenho meus deveres. Né? Quem aqui já estudou em colégio sabe muito bem, né? Você quer passar de ano, quer tirar nota boa? Vai ter que estudar. Vai ter que ler o conteúdo que os professores vão dar matéria para você fazer em casa, para estudar em casa, para fazer tarefa, trabalho de sala de aula. Se você fizer, se você estudar, ler o conteúdo que foi designado para você estudar, você vai tirar nota boa e vai passar de ano. Mas se você não fizer a sua parte, não estuda, falta aula, não presta atenção no que o professor está ensinando em sala de aula, como é que você quer tirar nota boa? Como é que quer passar de ano? Né? E com Deus não é muito diferente. Deus também está querendo que a gente passe de ano, Ele quer que a gente passe de fase, Ele quer nos levar para novos níveis, né? A gente tem pregado sobre isso, mas para isso eu vou ter que fazer a minha parte. Né? As tarefinhas que vocês já escutaram várias vezes. Como é que está a tua meditação bíblica? Como é que está o teu tempo que você tira para ler a Bíblia? O tempo que você tira para ler um bom livro, né? Um livro inspirado por Deus, de um pastor, de um apóstolo, de alguém que seja de Deus. Né? Qual o tempo que você tira para louvar a Deus? Quando você vai lavar a louça na tua casa, você só lava a louça ou você bota ali um louvor tocando enquanto está lavando a louça? Eu não sei lavar a louça se não tiver o louvor. Né? Eu vou lavar a louça, mas tem que ter um louvor, tem que ter uma palavra, tem que ter alguma coisa. Caso você, ou ao menos que, sei lá, mas tem que ter alguma coisa. Para mim tem que ter.
Né? Como que eu estou usando o meu tempo de folga, o meu tempo disponível? Né? Remir o tempo, queridos, é você fazer o que as mulheres fazem com maestria, que é muitas vezes fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é remir o tempo. Mulher consegue, enquanto está lavando a louça, já está fazendo o café, cozinhando o ovo, a comida e ainda com a perna direita embalando o carrinho do bebê. Né? Só a mulher faz isso, né? Isso é remir o tempo. Embora nós homens nunca vamos conseguir ser igual às mulheres, mas eu também posso remir o tempo. Né? Eu tenho que administrar bem meu tempo. Qual o tempo que eu estou usando? Será que alguém essa semana tirou 5 minutos, 10 minutos para convidar alguém para estar aqui hoje à noite? Deveria. Né? Isso também é administrar meu tempo, porque isso está ligado à minha missão. Né? Se eu sei por que aconteceu que essa pessoa querida que eu conheci na semana passada já não está mais entre nós, né? Eu creio que a missão dele foi completada. Eu creio que a missão dele foi concluída. Eu creio que cada um de nós aqui, vocês estão careca de saber, só estou repetindo algumas coisas, né? Que vocês aqui já sabem. Que todos nós aqui fomos criados por Deus para cumprir uma missão. Todos nós fomos criados por Deus para cumprir um propósito nessa vida. Enquanto o nosso propósito não se cumpre, pode chover, canivete, pode cair raio, relâmpago, pode cair um avião perto da tua casa, sabe? Pode desmoronar o morro que tem do lado da tua casa, né? Tá assim, toma cuidado. Pode cair, pode acontecer o que for. Enquanto o nosso propósito não se cumprir, Deus guarda a gente. Todos nós fomos criados com um propósito. Mas e daí? Eu já sei qual que é o meu propósito? Se é verdade que a vida é um vapor e que eu fui criado por Deus para cumprir um propósito, né? A Bíblia diz em Efésios 1 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos elegido. A Bíblia diz em João 15 que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. E Ele escolheu a gente para quê? Para irmos e dar frutos. E frutos que permaneçam. Então Deus nos escolheu para produzir fruto. Né? Deus escolheu para produzir fruto. Agora uma coisa interessante, que ninguém consegue produzir fruto na força do braço. O fruto, ele é produzido através do Espírito Santo que habita em nós. Agora, para o Espírito Santo que habita em nós produzir fruto através de nós, primeiro, eu vou ter que estar conectado com a videira verdadeira que é Jesus. Eu vou precisar desenvolver um relacionamento com Ele. Eu vou precisar viver uma vida de santidade, porque se eu não tiver uma vida de santidade, o Espírito Santo, ele vai se apagar dentro de mim. Porque ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com coisa estranha, com quebra de princípios. Né? Então eu vou precisar ter uma vida de intimidade com Deus, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso fugir do pecado e me aproximar cada vez mais de Deus. Através de uma vida de adoração, meditação bíblica, jejum, oração, louvor. Estou fazendo essas coisas, será? Será que eu estou realmente me preparando, me fortalecendo em Deus para cumprir a minha missão de vida? Eu já sei qual é a minha missão de vida, eu já sei qual que é o meu propósito. Eu acabei de dar a dica aqui, né? Deus me escolheu, né, para produzir frutos. Então, veja que não foi nenhum de nós aqui que escolheu a Deus. A gente até acha que a gente escolheu Ele, né? Mas a gente não escolheu, foi Ele que escolheu nós primeiro. Quando alguém convidou você para ir fazer uma visita lá numa igreja, visitar uma célula, participar de um retiro, aí lá naquele lugar você levantou a mão, aceitou Jesus como teu Salvador, o tempo todo era Deus. Era Deus usando alguém para te convidar, era Deus usando alguém para dar uma forcinha, né? Até alguém, vocês estão aqui hoje à noite porque alguém convidou, alguém fez uma forcinha, vamos lá hoje. Porque a gente, por nós mesmos, às vezes a gente não tem iniciativa. Então Deus usa alguém, né? Porque é tempo todo é Deus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus nos escolheu. Né? Deus escolheu cada um de nós. Né?
Só que ele não nos escolheu para nada. Ele nos escolheu com propósito. Ele escolheu cada um de nós para que a gente possa dar fruto. Que tipo de fruto eu estou dando hoje? Será que eu seria capaz de comer do fruto que eu estou produzindo? Será que se eu fosse comer do fruto que eu estou produzindo hoje, será que eu me envenenaria com o fruto que eu estou produzindo? Ou será que seria um fruto delicioso, que todo mundo ia gostar de comer esse fruto? Isso é uma pergunta para a gente fazer para nós mesmos. Às vezes, é tão bom, né, quando a gente escuta um elogio, né? Quem aqui já ganhou elogio essa semana? Então, só que o elogio também não é uma prova. O elogio não é uma prova de que o fruto que eu estou produzindo é bom. Lembra que Jesus disse, ai de vocês quando todos estiverem falando bem de vocês. Ai de vocês. Às vezes o bom fruto pode levar as pessoas até a falar mal de nós. Né? Porque trilhar o caminho da cruz, seguir os passos de Jesus, vai incomodar pessoas. Vai colocar pessoas muitas vezes na parede, vai levar pessoas a um desconforto. Né? Então o fato de eu estar ganhando elogio não significa que eu estou dando bom fruto. Né? Às vezes eu ser criticado pode ser um bom fruto. O fato de eu ser criticado porque eu estou trilhando o caminho de Jesus. Né? Seguir o caminho de Jesus vai muitas vezes me levar a ser criticado por alguém. Né? Por quê? Porque eu estou trilhando o caminho dele. Então, o caminho de Jesus vai atrair perseguições, muitas vezes. Né? E a Bíblia diz, né? Todos aqueles que desejarem viver piamente o Evangelho vão padecer perseguições. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Né? E às vezes eu posso estar ganhando elogio de um monte de gente, elogio de filho, elogio de esposa, elogio de colega de trabalho, mas esse elogio, se ele está vindo do ímpio, se esse elogio não está ligado a um bom fruto, mas só está ligado a coisas boas que eu estou fazendo para pessoas, para muitas vezes até agradar as pessoas, tem que avaliar. Tem que avaliar. Porque nem tudo que eu ganho elogio significa que eu estou apresentando um bom fruto. Né? E sem falar que Deus vê as nossas motivações. Né? Agora, tão importante quanto apresentar bons frutos é esses frutos permanecerem. Né? E aí, agora, para encerrar minha palavra, quando eu falo em fruto que permanece, eu estou falando agora de caráter. Né? Nós precisamos apresentar um bom caráter perante a sociedade. Se a igreja de Jesus na terra, aí eu não estou falando de nós aqui, estou falando da igreja de Jesus na terra. Se a igreja de Jesus, ela parou de crescer, e aí essa palavra também serve para nós aqui. Né? Se a gente parou de crescer, pode ser que o nosso caráter, o tipo de fruto que eu estou apresentando perante a sociedade, não está de acordo com o padrão de Deus. Não está passando no crivo de Deus. Porque se o meu caráter estiver passando no crivo de Deus, estiver de acordo com os princípios de Deus, de acordo com aquilo que Deus espera, nós precisamos precisa haver uma frutificação. Precisa haver uma frutificação, precisa haver um crescimento. Né? Eu creio que a gente está vivendo essa época. Eu creio que todos nós passamos, e eu digo todos nós, vocês sabem que as mensagens são gravadas, né? E essa palavra também serve para quem vai ouvir lá do outro lado da linha, né? Todos nós passamos por um período de poda. Um período de poda muito grande. Né? Agora, por que Deus nos submete a um período de poda? E a poda, às vezes, é dolorida. A poda, às vezes, ela dói. Né? E dependendo do tipo de poda, tem poda que dói bastante. Né? Mas a poda, para que é? É para a gente produzir fruto. Porque o tempo todo, Deus está interessado no nosso fruto. Porque para isso Ele nos criou. Então eu torno a repetir, amados.
Se eu sei que a vida nossa é um vapor, se eu sei que eu tenho que remir o tempo, eu preciso produzir frutos, que nós possamos, durante esses dias, né, estar meditando sobre isso. O que eu estou fazendo com o tempo que Deus está me dando? Eu estou produzindo frutos? Eu estou dando alegria para o meu Deus? Né? Eu estou agradando o meu Deus? A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Neemias 8:10, eu acho que é, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E uma vez eu escutei uma explicação, né? Que a alegria do Senhor se torna minha força quando eu dou alegria para Ele. Quando eu faço Deus feliz. Né? Para mim, como pai, como pastor também, né? Não tem nada que deixa um pastor, não tem nada que deixa um pai, uma mãe tão feliz quanto a obediência de um filho. Né? Quando a gente vê um filho, o filho é obediente, o filho ele é pontual, o filho ele não levanta a voz para o pai e para a mãe. Né? Isso aí, profetiza o filho do homem. Né? Estou com o filho pequenininho ainda, não estou nessa fase ainda. Né? Mas que alegria quando o filho é obediente, quando o filho apresenta um bom testemunho, ele dá bons frutos, né? Isso enche o coração do pai e da mãe de alegria. E Deus, vocês acham que é diferente? Deus não é diferente. Né? Então, quando eu faço Deus feliz, Ele vai dar força para mim. Né? Ele vai dar força para mim. Porque qual o pai que quer ver o filho mal? Né? Qual o pai que quer ver o filho triste, o filho desanimado? Então, se eu der alegria para Deus, Ele vai fazer tudo por nós, porque Deus, Ele ama a gente. Né? Então, amados, que a gente possa meditar nessa palavra. Eu sei que eu repeti muitas coisas aqui que vocês já ouviram, mas é assim mesmo. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter que ouvir algumas coisas de novo, de novo, de novo. Relembrar, né, o nosso foco. Eu não posso perder o foco. Deus me criou com um propósito. E se eu perder esse foco, se eu esquecer do propósito pelo qual Deus me criou, eu posso estar daqui a pouco meio que andando meio perdido nessa terra. Né? E eu, como pastor, não posso deixar vocês andar perdidos, porque é papel do pastor trazer a direção. É papel do pastor lembrar, né, que a gente foi criado com um propósito. Eu não posso perder tempo. Né? Gastar tempo muitas vezes com besteira. Gastar tempo em rodas de conversação que muitas vezes não edificam. Gastar tempo com um livro que não edifica, com um programa na televisão que não acrescenta em nada muitas vezes. Né? Tem aqueles noticiários de violência, né, que tem muito em São Paulo. Né? Eu não vejo isso, né? Mas é só morte, violência, assassinato, e tem gente que gosta de ver essas coisas, né? E não vale a pena perder tempo com coisas que não vai somar, não vai edificar. O tempo é muito precioso para a gente perder com coisa que não ajuda em nada. Né? Então, que a gente possa meditar sobre essas coisas e cada vez mais pedir a sabedoria de Deus para poder administrar o nosso tempo com excelência. Porque se eu estou nessa terra, se eu quero dar alegria para o meu Deus, né, quanto melhor eu administrar o meu tempo, mais alegria para Ele eu vou dar. Né? E Ele vai dar a sua força. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu vou dar a honra, né, para a nossa visitante, nem uma visitante, eu vou dar a honra para ela fazer uma oração aí para nós. Né? Fazer uma oração aí para Deus nos ajudar a botar essas coisas em prática. Amém. Amém? Pode levantar as mãos. Caleb, hoje eu estou do lado do Caleb aí, ó. Eu sou o Josué e você é o Caleb. Olha só, é Caleb, guerreiro, né? Amém, né? Então a gente vai fechar os olhos, a gente vai estar orando e é que nem o pastor falou, e eu escutei hoje de manhã também o pastor falou sobre o sal da terra. E eu escutei, eu estava, hoje de manhã que eu e vocês escutemos, que antigamente o sal da terra era quando a pessoa pegava o sal, eu acho que no Nordeste fazia, o povo antigo fazia,
para não apodrecer a carne, era botado muito, muito sal nessa carne. Né? E Carne de sol que eles chamam. Carne de sol. Né? E assim, a gente estava escutando que a gente realmente não pode perder o sal, né? A gente tem que ser o sal, a gente tem que ser a diferença. E a carne é o pecado, né? Por isso que tem que prevalecer mais é o sal, a diferença, né? Realmente a gente buscar mais ao Senhor para nós buscar a nossa santidade, né? Como a gente somos falhos, mas através de um coração quebrantado, um coração que, né, fala para o Senhor, Senhor, eu pequei, né? Muitas vezes a gente não quer, a gente fica com vergonha e receio daquele pecado e não quer falar para o Senhor, ai Senhor, eu falei tanto mal daquela pessoa, tanto mal, e a gente sabe que é pecado não falar mal, a gente sabe que, né, Deus conhece o nosso coração, porque o Senhor sabe quando a gente, né, a gente se torna aquela criança inocente e dizer assim, Senhor, eu pequei, mas eu não quero fazer mais, né? E assim, eu estava assim, e quando a gente pede orientação para o Espírito Santo, e pede para o Espírito Santo, me ajuda, né? Eu tenho essa lista aqui, eu não quero de pecado, mas eu não quero cometer mais. Né? E é muito bom realmente a gente ter a experiência com o Espírito Santo, comunhão com Ele, estar cada vez mais cheio dEle, né? Botar o nosso foco no Senhor, porque, como o pastor falou, a vida de Jesus está tão próxima. E quem somos nós sem Deus? Nós não somos nada, nós não conseguimos fazer nada, porque com nós, quem somos nós que não pode fazer nada? Nós não somos nada sem o Senhor, sem o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Vamos fechar os olhos, estar orando. Bondoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, Senhor. Porque a tua palavra diz que onde um ou dois está reunido o teu nome, ali tu estás, Deus. Sim, sim. E eu creio que tu estás, Senhor Deus, no nosso meio, Pai, falando no nosso coração, Pai. Sim, Deus. Perdoa, Deus, as nossas falhas, Pai. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa preguiça espiritual, Senhor. Sim, Deus. Nós, assim, somos tão acomodados, Deus, nós somos tão preguiçosos e deixamos de estar, Senhor Deus, no momento em estar perto de Ti, mas graças ao Teu Espírito Santo, graças a Ti, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos a Teu nome, Senhor, e queremos declarar, Senhor, que nós não somos nada, nós precisamos cada vez mais de Ti, Senhor, nós somos dependentes em Ti a tudo, Deus. Por isso, Pai, revela-se a nós, Pai. Nós precisamos cada vez mais que o Senhor vai à frente no nosso emprego, que o Senhor vai à frente na nossa família, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja liberdade em cada um de nós, porque nós somos templos do Teu Espírito Santo, Pai. Não deixe, Senhor, que nós entristecemos o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, que nem eu estava orando no carro, Senhor, que a chama do Teu amor, Senhor, que a gente possa Te amar cada vez mais, que nós possamos nos apegar a Ti cada vez mais, Senhor, que as coisas desse mundo, Senhor Deus, que elas possam, Senhor, como o Anderson falou, que ela possa ser tirada de cada um de nós, que nós possamos, Senhor Deus, nos esvaziar, Senhor Deus, para que Tu possa nos encher cada vez mais. Pai, venha nos curando. Venha, Senhor Deus, nos libertando, Senhor, dos vícios. Venha nos libertando, Senhor Deus, das coisas que fica tirando, Senhor, a distraição. Que nós possamos ficar cada vez mais perto de Ti. Que é isso que nós queremos, Pai. Nos estar cada vez mais perto de Ti, mais cheio de Ti. Então abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor Jesus.